Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Dr. Rafael Amaral de Castro, sou médico oncologista e hoje nós vamos ter uma conversa muito importante e esclarecedora sobre o câncer de colo de útero. Preparei esta apresentação com muito carinho, pensando em vocês, pacientes e familiares, para que possamos entender juntos, de forma simples e clara, o que é essa doença, como ela surge, como a diagnosticamos e, principalmente, como a tratamos hoje em dia com as ferramentas mais modernas que a ciência nos oferece. O conhecimento é o nosso primeiro passo para a cura e para o controle. Vamos começar? Nesta nossa conversa de hoje, que deve durar cerca de 18 minutos, nós vamos passar por alguns pontos fundamentais. Primeiro, vamos entender o tamanho do problema, olhando para os números no Brasil e no mundo. Depois, vamos falar sobre o que causa a doença e quais são os sinais de alerta que o corpo nos dá. Em seguida, vou explicar como fazemos o diagnóstico e o que significam aqueles nomes complicados nos exames. E, por fim, a parte mais importante, vamos falar sobre os tratamentos, desde a doença inicial até a doença mais avançada, e como a imunoterapia revolucionou a nossa forma de cuidar de vocês. Ao final, deixarei algumas mensagens importantes para vocês levarem para casa. Para entendermos a importância deste assunto, precisamos olhar para os números. No mundo, o câncer de colo de útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. São mais de 600 mil novos casos todos os anos. Aqui no Brasil, a situação também exige nossa atenção. É o terceiro câncer mais frequente na população feminina, com mais de 17 mil novos diagnósticos anualmente. Mas eu não trago esses números para assustar, e sim para mostrar que vocês não estão sozinhas. É um desafio de saúde pública, sim, mas é um desafio que nós, médicos e cientistas, estamos enfrentando de frente todos os dias, buscando cada vez mais curas e melhores tratamentos. A grande pergunta que sempre ouço no consultório é: doutor, por que isso aconteceu? A resposta, na imensa maioria das vezes, está ligada a um vírus chamado HPV, o papiloma vírus humano. Quase 100% dos casos de câncer de colo de útero têm relação com a infecção persistente por alguns tipos desse vírus. Mas atenção, ter o HPV não significa que você vai ter câncer. A maioria das pessoas entra em contato com o vírus e o próprio corpo o elimina. O problema é quando a infecção persiste por anos. Além do HPV, existem outros fatores que podem ajudar o vírus a causar problemas, como o tabagismo, que enfraquece as defesas do colo do útero, e problemas de imunidade. Por isso, parar de fumar é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde. O nosso corpo costuma nos dar sinais quando algo não vai bem, e é fundamental sabermos ouvi-los. Nas fases bem iniciais, o câncer de colo de útero pode ser silencioso, não causando sintoma nenhum. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. Mas, quando a doença começa a progredir, alguns sinais de alerta podem aparecer. O mais comum é o sangramento vaginal anormal, que pode ocorrer fora do período menstrual, após a menopausa ou depois da relação sexual. Outros sinais incluem um corrimento vaginal com cheiro forte ou coloração diferente e dor na região pélvica, no pé da barriga, ou dor durante a relação sexual. Se você ou alguém que você conhece apresentar esses sintomas, não espere. Procure um médico para investigar. Quando há uma suspeita, nós precisamos investigar a fundo. O primeiro passo, geralmente, é o exame Papa Nicolau, o famoso preventivo, que coleta células do colo para análise. Se houver alguma alteração, fazemos a colposcopia, que é como usar uma lente de aumento para olhar o colo do útero bem de pertinho e, se necessário, tirar um pedacinho bem pequeno, a biópsia, para análise no laboratório. Para saber exatamente o tamanho do problema e se ele está apenas no colo ou se espalhou, usamos exames de imagem modernos. A ressonância magnética da pelvis é excelente para vermos os detalhes locais. A tomografia nos ajuda a olhar o resto do corpo e o PET-CT é um exame super avançado que rastreia o corpo inteiro em busca de qualquer célula doente. Com esses exames, montamos o mapa completo da situação. Quando a biópsia vai para o laboratório, o médico patologista faz uma análise muito detalhada. E aqui entra um palavrão que vocês podem ver no laudo: imunohistoquímica. O que é isso? É uma técnica especial onde usamos corantes inteligentes para pintar as células e descobrir as características íntimas do tumor.
É como se estivéssemos lendo a identidade da doença. Nós procuramos por proteínas específicas, como o P16, que nos confirma a presença do HPV. E muito importante hoje em dia, procuramos pelo PDL1. O PDL1 é como se fosse um escudo que o tumor usa para se esconder das nossas células de defesa. Saber se o tumor tem esse escudo nos ajuda a decidir se a imunoterapia, um tratamento moderno que vamos falar logo mais, vai funcionar bem para o seu caso. Com todos os exames em mãos, nós definimos o estadiamento, que é o mapa da doença. Isso é fundamental para escolhermos o tratamento certo. Nós dividimos em 3 grandes grupos. A doença inicial é quando o tumor está pequeno e restrito apenas ao colo do útero. A doença localmente avançada é quando o tumor cresceu um pouco mais, podendo atingir os tecidos vizinhos ou os gânglios da pelve, mas ainda está concentrado na região pélvica. E a doença metastática é quando algumas células do tumor conseguiram viajar pela corrente sanguínea e se instalaram em outros órgãos, como os pulmões ou o fígado. Para cada um desses mapas, nós temos uma estratégia de tratamento específica e muito bem definida. Vamos falar de tratamento. Na doença inicial, o nosso foco absoluto é a cura, e para as mulheres mais jovens que ainda desejam ser mães, tentamos ao máximo preservar a fertilidade. O tratamento principal aqui é a cirurgia. Dependendo do caso, podemos retirar todo o útero, o que chamamos de histerectomia. Ou, em casos selecionados para preservar a fertilidade, retiramos apenas o colo do útero, a traquelectomia. Após a cirurgia, nós analisamos o tumor retirado. Se percebermos que há algum risco de a doença querer voltar, nós indicamos um tratamento preventivo que chamamos de adjuvante. Pode ser a radioterapia sozinha ou junto com a quimioterapia. Esse cuidado extra é muito importante, pois reduz a chance de a doença voltar em quase 50%. Quando a doença é localmente avançada, a cirurgia geralmente não é a melhor opção inicial. Aqui, nós usamos uma estratégia combinada, um verdadeiro trabalho em equipe dos tratamentos. A base é a quimiorradioterapia. Fazemos a radioterapia externa para atacar o tumor, junto com doses semanais de quimioterapia, que funciona como um sensibilizador, deixando as células doentes mais fracas para a radiação. Depois, fazemos a braquiterapia, que é uma radioterapia interna muito precisa, colocada direto no colo do útero. E a grande novidade recente é que, em alguns casos, podemos fazer algumas sessões de quimioterapia antes de tudo isso começar, o que chamamos de quimioterapia de indução. Estudos recentes mostraram que essa estratégia inicial reduz o risco de a doença voltar ou causar problemas maiores em 35%. É um avanço fantástico. E agora, chegamos a um dos maiores avanços da oncologia moderna, a imunoterapia. O que é isso? Diferente da quimioterapia, que ataca diretamente as células, a imunoterapia é um remédio inteligente que acorda e ensina o seu próprio sistema de defesa, o seu sistema imunológico, a reconhecer e destruir o câncer. Lembra daquele escudo PDL1 que falei antes? A imunoterapia quebra esse escudo. Na doença localmente avançada, quando usada junto com a quimiorradioterapia, ela reduz o risco da doença voltar em 30%. E na doença metastática, ela se tornou a nossa principal arma, reduzindo o risco de morte em 36% quando combinada com a quimioterapia. É o seu próprio corpo lutando contra a doença com uma ajudinha da ciência. Quando a doença é metastática, ou seja, se espalhou para outros órgãos, o nosso foco muda. O objetivo principal passa a ser controlar a doença, fazer o tumor encolher ou parar de crescer, aliviar qualquer sintoma e garantir que você tenha a melhor qualidade de vida possível por muito tempo. A base do tratamento é a quimioterapia, frequentemente combinada com a imunoterapia ou com terapias-alvo, como o bevacizumab, que é um remédio que corta os vasos sanguíneos que alimentam o tumor. E se o primeiro tratamento parar de funcionar, não se preocupe, nós temos tratamentos de segunda linha, novas opções e combinações prontas para serem usadas. E durante todo esse processo, os cuidados paliativos caminham lado a lado conosco. Cuidado paliativo não significa fim da linha, significa uma equipe focada em tratar a sua dor, o seu conforto e o seu bem-estar emocional desde o primeiro dia.
Caminhando para o final da nossa conversa, quero deixar uma mensagem de muito otimismo. O futuro é promissor. A ciência está avançando numa velocidade incrível para oferecer tratamentos cada vez mais eficazes e com menos efeitos colaterais. A principal ferramenta que temos hoje para as próximas gerações é a vacinação contra o HPV. Vacinando nossas meninas e meninos, podemos sonhar em erradicar essa doença no futuro. Além disso, estamos desenvolvendo novas terapias-alvo, remédios que funcionam como mísseis teleguiados contra o tumor e descobrindo novos biomarcadores para personalizar ainda mais o tratamento, escolhendo o remédio exato para cada paciente. O foco da oncologia hoje não é apenas curar, mas garantir que vocês vivam bem, com qualidade, durante e após todo o processo. Para encerrarmos, quero que vocês levem 4 mensagens principais no coração. Primeira, a prevenção é a chave. A vacina contra o HPV e o exame Papa Nicolau regular salvam vidas. Segunda, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Descobrir cedo significa tratamentos mais simples e altíssimas chances de cura. Terceira, a ciência avançou muito. Tratamentos modernos, como a imunoterapia, trouxeram uma nova era de esperança e resultados que não víamos há anos. E a quarta e mais importante mensagem: você não está sozinha. Existe uma equipe inteira de médicos, enfermeiros, psicólogos e cientistas dedicada a cuidar de você com as melhores ferramentas disponíveis no mundo hoje. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Estou à disposição para cuidarmos de você. Aproveito para convidar a todos a visitarem o portal do Dr. Rafael, www.rafaelcastroonco.br, e lá visitarem o site da neoaccess.med.br para ficar por dentro das novidades em oncologia.